Beleza. Então, mais uma vez, boa noite. Seja bem-vindo, você que está aqui ao vivo agora, você que vai ver essa gravação depois. Ah, eu coloquei disponível esse link aqui no grupo dos Atletas de Cristo, que eu tenho dois grupos que faço parte, o grupo da galera da Coalizão Brasileira de Esportes, da FCA, né, que é Fellowship Christian Athletes, que é a missão que eu faço parte, que eu trabalho com treinadores. Tem o grupo o Treinador 3D, tem os treinadores 3D que fazem parte também da África e Portugal. Sei que agora para eles já está 4 horas a mais, eles vão assistir a gravação depois, então obrigado por estarem assistindo. A galera do Health and Fitness, a galera do Total Fit, que trabalha com transmitindo valores através da atividade física. Vamos lá, galera. Seja bem-vindo. Então, alguns eu conheço aqui, tenho o prazer de conhecer pessoalmente, de já ter dado um abraço. Alguns aqui eu já caminho junto há alguns anos, alguns meses, alguns talvez nessa jornada aí que Deus tem me permitido já há um tempo. Ou se estou vendo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, prazer. Meu nome é Anderson Couto e hoje Deus tem me permitido, através de algumas experiências, né, já de 22 anos aí no ministério e diretamente 22, já são 16 anos aí diretamente com o Ministério de Esportes, onde eu entendi a questão da ferramenta do esporte na transmissão de valores. Confesso que no início tive que quebrar alguns paradigmas, porque o esporte tem a questão tanto do preconceito, tanto a questão, principalmente o health and fitness, né, que a gente pensa na questão da sexualidade ou da sensualidade, melhor dizendo, pessoas na academia, pessoas sem camisa, pessoas sempre pensando na vaidade do corpo. Então, nós começamos com o Ministério do Esporte sempre focado ali para grupos ou times coletivos e agora se expande. Não é que a mensagem se expande, mas é que Deus tem nos mostrado que é possível, sim, vivermos a nossa missão através da nossa profissão. Então, você que está aqui agora, nessa noite, nessa quinta-feira, ou está assistindo depois, eu tenho certeza que Deus tem um propósito para aquilo que você está vivendo, para a sua profissão, para a sua carteirinha, para o seu CREF, para a sua Black Belt e para a sua experiência, para aquilo que Deus te trouxe, aquilo que Deus fez na sua vida até hoje, não foi por acaso. Não foi por acaso. Atos capítulo 9, a gente fala sobre muita conversão de Saulo ali, né? Você lembra ali? Ele indo para uma cidade chamada Damasco, ele com uma carta para poder sequestrar, para poder prender, para poder castigar, para poder dar uma surra nos cristãos ali de Damasco. E você sabe o que acontece com ele ali? Algumas versões falam que Jesus aparece como um raio de luz muito forte e ele cai do cavalo. Talvez a expressão cair do cavalo seja proveniente, seja de origem desse momento. Mas nesse devocional inicial aqui, eu quero compartilhar com vocês 3 P's. Eu gosto me ajuda na ministração e eu acho que ajuda você também. 3 P's que aconteceu quando o Paulo caiu do cavalo. O que me chamou a atenção nesse texto e me fez pensar sobre isso? Eu já li esse texto não sei quantas vezes, já ouvi ministrações, mas semana passada, fazendo uma breve leitura devocional que eu estou fazendo em Atos, aquilo me saltou aos olhos. Depois do encontro com Deus, fala-se que Paulo continuou indo para Damasco. Olha que interessante. Gente, quando a gente encontra com Deus, a gente sempre fala de mudança de direção, mudança de caminho, mudança de percurso, 180. Aquela mudança dele ali, ele continuou indo para Damasco. E eu fiquei pensando, nossa, ele continuou indo para Damasco. Deus mandou ele para Damasco, ele tinha um profeta para encontrar lá. Mas ele não foi o mesmo. Ele foi diferente. No nosso encontro com Deus, não sei quando você se encontrou, como foi o seu encontro com Deus, mas talvez a direção que você estava indo, ou até a direção que você sempre gostou, sabe? De malhar o corpo, de praticar um esporte, de estar no tatame, de praticar um triatlo, uma corrida. Deus não te chamou para sair disso. É para continuar nessa direção. E eu achava que eu tinha que sair do esporte. Por muitos anos não que seja errado, tá, gente? Mas eu me enclausurei, vamos dizer assim, nas 4 paredes de uma igreja e falei assim, não, aquilo foi uma vida passada, que eu vivi de academia, tentando ser jogador de futebol, isso foi passado.
E Deus restaurou essa minha direção. Anderson, continua indo para Damasco. Mas só que você vai ter que mudar a sua perspectiva. Mas só que você vai ter que mudar as suas prioridades. Mas só que você vai ter que mudar o seu propósito. Os 3 P's aí, se você gosta de anotar, gosta de compartilhar uma mensagem, os 3 P's aí que teve que mudar na mente de Paulo, de Saulo, para ele se tornar Saulo e cumprir a missão de Deus. A perspectiva agora não era mais mostrar serviço para uma autoridade maior. A perspectiva dele agora não era ser um soldado ou um general super reconhecido, um religioso, um perseguidor da lei, no caso do governador ali. A perspectiva dele agora é diferente. A sua perspectiva agora de fazer 6 em 7, quer ser milionário, quer ter uma mega rede de academias, fazer sucesso, quer, sabe, ser reconhecido mundialmente, ganhar títulos, ganhar medalhas, a sua perspectiva agora é diferente. Isso pode continuar, sim, sendo como seu objetivo, mas você sabe agora a sua glória, para quem você está dando a glória. Você não recebe, você dá a glória. Agora, as suas prioridades agora também são diferentes. Enquanto você, antes de encontrar a Cristo, você sacrificava o seu corpo, você sacrificava o seu tempo, você sacrificava a sua família, você sacrificava os seus próprios valores para exercer a sua profissão, agora você tem as suas prioridades. As suas prioridades em Deus, Colossenses 3, de 1 a 2, né? Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. Você sabe agora que as suas prioridades são diferentes. E você entende que isso é importante para você. Você agora é um professor, um treinador, você agora é um coach, você agora é um mestre que tem prioridades. Agora, não só as suas prioridades agora, que quando as suas prioridades são diferentes, o seu estilo de vida muda. E por último, não somente perspectiva, prioridade, mas agora você tem um propósito. E o cerne dessa aula, e até de ser um treinador 3D, alguns aqui têm estudado sobre isso no curso, é você entender o seu propósito. E o seu propósito não é simplesmente uma vontade, um sonho, mas é por algo que você não simplesmente vive. A frase que eu estava pensando hoje, durante a corrida, foi: por um sonho, você vive, mas por um propósito, você morre. Está disposto a morrer por ele. Por um sonho, você até vive, mas por um propósito, você está disposto a morrer por ele. Então, quando nós entendemos o nosso propósito, que vem do alto, o propósito que... Outra frase agora, né? O propósito que vale a pena morrer por ele é um propósito que vem do alto. E termina quando compartilhamos com a vida de alguém. Na vida de alguém. Transformação na vida de alguém. Sabe? A sua faixa preta. O seu CREF, a sua carteirinha. O seu conhecimento de musculação. A sua dinâmica de corrida. A sua dinâmica de aula. A sua eloquência, sabe? O seu jeito de falar. Tudo isso tem um propósito vindo de Deus para gerar transformação na vida das pessoas. Receba esse propósito, aceite esse propósito, entenda, receba, aceite e pratique este propósito. Beleza? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Ele continue a ministrar a missão dele na sua vida através da sua profissão. Não é só emagrecer, não é só fazer pessoas ficarem com músculos grandes, bumbum, perna, braço, não é só títulos, não é só medalhas. Agora é uma nova perspectiva, novas prioridades e um novo propósito de vida para a gente. Amém? Posso ouvir um amém aí? Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Vamos lá. Amém. Bênção. Vamos lá. Compartilhando tela. Beleza. Seja bem-vindo, então, você que chegou aí durante o pequeno devocional aí que a gente estava... Como é bom te ouvir coisas direcionadas para a nossa profissão, eu acho isso... Ouvir uma mensagem
bíblica, voltada para aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive. Cara, isso é lindo, é gostoso. Vamos lá. Gente, uma vez por mês, nossa missão aqui é fazer um curso online, 1h15 agora, 9h15 agora, tem 1h15 aqui, 1h10 de treinamento, para gerar envisionamento, gerar transformação, gerar motivação e inspiração. Eu quero te equipar, mas eu quero te inspirar para que você viva a sua missão na sua profissão. Essa é o meu legado. Essa é a minha, como estudamos no ano passado com o Mark, né? Essa é a minha declaração de propósito. Te equipar e te inspirar a ser um treinador de sucesso e ter uma vida de legado. Essa é a minha missão como treinador, como professor, não sei como você quiser colocar aí e pensar. Então, uma vez por mês a gente vai estar ministrando e a cada 3 meses nós vamos ter um workshop de sexta e sábado. Vou estar já postando as datas aí, como que vai ser futuramente, certo? Então, vamos lá. Continuando. A gente precisa lembrar algumas coisas. Para quem está aqui pela primeira vez, essa é a frase que marca não somente o treinamento, mas a frase que nos impulsiona a fazer aquilo que nós fazemos. Um treinador irá impactar mais pessoas em um ano do que uma pessoa normal durante toda a sua vida. Então, você tem acesso a pessoas que eu não tenho, e essas pessoas vão impactar outras e outras e outras. Então, você tem a responsabilidade. Agora, você precisa só expandir o seu impacto. Lembra da ilustração da bombinha? Bombinha estalinho, bombinha, como é que é? Bombinha estalinho, pequenininha, bombinha estalinho, aquelas de dedo, bombinha cabeção de negro, né? O rojão. Lembra desse? Você pode ser, sim, uma bombinha rojão. No curso a gente fala sobre isso. O Mindset, as 3 coisas que eu falei aqui no devocional, você tem que ser consciente que você gera um impacto, você precisa estar preparado para gerar um impacto como treinador e você precisa ser intencional. Então, o objetivo dessa aula hoje é te fazer consciente do seu impacto, é te preparar um pouquinho mais e fazer você, a partir de amanhã, já ser intencional em como eu vou gerar impacto na vida dos meus alunos, dos meus atletas. Eu vou falar sempre alunos e atletas, nós temos aqui professores de diversos níveis, tanto estão trabalhando em escola, em escolinhas, projetos sociais. Temos professores que lidam com atletas profissionais, atletas que trabalham em competições. Então, eu vou mesclar entre essas 2 palavras, alunos, atletas e alunos, certo? Vamos lá. Continuando. Lembrando aqui, antes de entrar, hoje o nosso foco é conhecer as ferramentas que geram transformação. Mas antes de conhecer as ferramentas, você precisa, em algum anúncio eu coloquei treinador 3D. O que significa isso? É o treinador que está apto a trabalhar, treinar nas 3 dimensões. Todos aqui eu acredito que conhecem os fundamentos do seu esporte. Eu sou um treinador, além de personal trainer, além de sei lá, formação, futebol, futsal, basquete, natação, curso de ciclismo, tantas coisas na academia. O meu foco hoje está sendo corrida e já está ficando um pouquinho mais de lado também. Agora o meu objetivo vai ser treinar treinadores, mas eu conheço os fundamentos do meu esporte. Hoje eu pratico a corrida de rua, esse ano estou me preparando para uma maratona, eu conheço os fundamentos do meu esporte. Então a primeira dimensão é quando eu tenho um atleta e eu ensino os fundamentos desse esporte para um atleta. Na corrida, por exemplo, postura de braço, de peito, de cabeça, respiração, pisada, pronada, supinada, para dentro, para fora, o joelho genovalgo, genovaro, como respirar, ensino o cálculo de VO2, aceleração de tempo 1, tempo 2, tempo 3, C2. Eu ensino os fundamentos do meu esporte. E tem várias maneiras de ensinar isso. Você, dentro do seu esporte, você precisa estar apto e preparado para ensinar os fundamentos do seu esporte. Nós não entramos específicos nos fundamentos, mas aqui, durante o curso, eu vou passar algumas coisas para vocês. Mas eu só quero lembrar, você precisa estar todo ano se atualizando nos fundamentos do esporte que você ensina. Você precisa ser excelente naquilo que você faz. Então, pelo menos não é um dilema, né? Mas um princípio que eu tenho para mim, pelo menos uma vez por ano, buscar fazer um curso, uma mentoria que vai me fazer crescer um pouquinho mais, um nível acima
no primeiro fundamento, seja um curso de LPO, um workshop de como levantar peso, seja um curso sabe, dentro da área que eu atuo, dentro da área que eu trabalho, aprender um pouquinho mais, faz diferença. Segunda dimensão é o psicológico, o emocional, vou falar um pouquinho mais sobre isso, e a terceira dimensão, o coração ou o espírito, a parte espiritual, que é o nosso foco. Mas sabe o que acontece, gente? Nós somos muito, às vezes queremos ser, criticamos a religiosidade, mas às vezes nós trazemos a religiosidade para dentro da nossa aula, para dentro do nosso treino. A gente quer espiritualizar as coisas ou ser tão focar ali em compartilhar o evangelho, compartilhar Jesus, e nós esquecemos que o ser humano ele é um ser holístico, ele é composto da parte emocional, da confiança, ele é composto, sabe, da raiva, da tristeza, dos impulsos. Ele também precisa de uma técnica e ele está esperando a técnica perfeita vinda de você. Mas nós queremos ser tão espirituais que nós negligenciamos nas outras áreas. Não se permita negligenciar. Você precisa ser excelente, dar testemunho e ser um bom treinador nessas 3 áreas. E tem uma frase, daqui a pouquinho eu vou falar uma frase, vou falar aqui, cadê aqui? Eu coloquei, deixa eu voltar aqui, essa frase que encaixa aqui no que eu estou falando. Olha, medita nessa frase aí comigo. O pessoal do curso não conhece essa frase ainda. Eu criei essa frase conversando com um amigo esses dias, uma frase nova. Quando exercemos a nossa profissão com excelência, a nossa missão se torna mais leve e poderosa. Quando exercemos a nossa profissão com excelência, a nossa missão se torna mais leve e prazerosa. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se você vai se identificar com isso, mas já foram muitas das vezes que eu quis praticar a minha missão e a minha profissão, eu empurrava com a barriga. Eu fazia por fazer. Eu ia para a academia, vou ter que ir só porque eu tenho que ganhar esse dinheiro, essa hora aula, eu tenho que dar essa aula, eu tenho que... poxa, não é isso que eu quero ir para a igreja, eu quero falar de Jesus, eu quero ir para a comunidade, eu quero ir para aquele projeto. Aí você negligencia o cumprimento da sua profissão com excelência, porque você quer viver a sua missão. Mas a sua missão, ela fica limitada, porque você não faz ela bem feito, porque, por consequência, a sua profissão não está sendo com excelência. Então, viva a sua profissão com excelência e a sua missão vai ficar mais leve. Agora, pense que a sua profissão já é a sua missão, porque se a sua profissão, você entender que ela já é a sua missão, você precisa fazer a sua missão com excelência. A sua missão não está fora da sua profissão. Então, isso é muito, mas muito importante. E dentro da sua missão, você precisa conhecer, da sua profissão, você precisa conhecer essa estante aqui. Essa é o nosso foco da aula hoje. Na primeira dimensão, existem recursos, existem vários cursos que você precisa fazer. Por exemplo, aqui na tela aqui está aberta, a Aline compartilhou comigo em dezembro um camp de atletismo. Nossa, eu nem conhecia isso. Que legal, eu conheci isso fora do Brasil. Uau! Campos do Mourão? Não, Jordão é São Paulo. Campo de Mourão, né? Campo Mourão. Campo Mourão, né? Não tem? Campo Mourão. Cara, um camp de atletismo. Nossa, que legal. Eu vi o Jean fazendo um curso, arbitragem, ele é o árbitro, dando curso, se reciclando, formando outros na área de natação em águas profundas, ou no meio do oceano, águas abertas. Galera, sabe, a gente nós nos dedicando na primeira dimensão. Segunda dimensão, Anderson, não tenho ideia como trabalhar a segunda dimensão. A primeira dimensão todos conhecem. Você pode pensar assim, Anderson, não tem ideia em como trabalhar a segunda dimensão. Construindo confiança, exercícios de consolidação de equipe, motivar atletas, jogos de condicionamento, exercício de fixação de objetivos. Anderson, não tem ideia de como fazer isso. Esse é o foco da aula hoje, te dar algumas estratégias para trabalhar na segunda dimensão. E também na... Volta. E também na terceira... Onde eu coloquei a terceira? Comi a terceira dimensão. Também na terceira dimensão, que envolve a parte espiritual, que é onde a gente entra o foco agora e a gente faz o que a gente precisa fazer. Momento de transição de aula.
3 perguntas aí para a gente refletir, baseado naquilo que nós fizemos até agora. Beleza? Então, você que está chegando agora, chegou no meio dessa explicação, já fizemos um momento de devocional, Atos capítulo 9, 3 P's ali que mudaram na cabeça de Saulo, continua indo para o mesmo lugar, para Damasco, mas ele mudou perspectiva, prioridades e propósito. Então, você está na sua profissão. Continua indo, fazendo o que você está fazendo, o seu CREF. Continua fazendo o que você está fazendo, mas com uma nova mentalidade. Entramos agora na questão dos 3 níveis, distribuindo o que é um treinador 3D. A primeira dimensão, fundamentos. Segunda dimensão, a parte emocional ou psicológica. E a terceira dimensão, que é a parte espiritual ou coração. Perguntas para reflexão nessa transição aqui. Para você responder para você mesmo, nesse momento não precisa compartilhar agora, o que você tem feito para evoluir profissionalmente na sua profissão? Quando foi o último curso que você fez? Quando foi o último treinador, como eu posso dizer, que está acima de você, que você trocou aquela ideia, que você fez uma mentoria, que você aprendeu para poder evoluir na sua profissão? Que você pagou, e às vezes você precisa investir, pense nisso. Você precisa investir um curso, um treinamento para que você possa evoluir e ser um treinador que exerce a sua profissão com excelência. Quando você, olha a frase, quando exercemos a nossa profissão com excelência, a nossa missão se torna mais leve e poderosa. Então, esse é o foco quando eu gero esse despertar para você se evoluir ou crescer na sua profissão. Segunda pergunta aí da segunda dimensão. Como você tem cuidado das suas emoções e se fortalecido mentalmente? Pensa bem, você está lidando com pessoas o dia inteiro. Aqueles que já fizeram o curso aqui vai lembrar do Cronos e do Kairos, né? Cronos e Kairos, aquele momento onde... Lembra a parte que eu mais gosto dessa lição do curso? Para você, é simplesmente mais um aluno. Mas para ele, você é o treinador. Cara, isso me arrepia. Para você, é mais um aluno. Mas para ele, é o treinador, a treinadora. E a sua palavra, uma palavra de motivação, de inspiração, um feedback, um exemplo que você dá, você muda o dia, o mês, a história daquela criança, daquele adolescente. Mas para você, foi só mais um. Então, você não é mais um para ele, mesmo ele sendo mais um para você. Mas só que, onde eu quero chegar com isso? Você o dia inteiro está sendo sugado, você está transmitindo valores, princípios, conhecimento, histórias, vida. Você está saindo de você. Então, você precisa ter uma rotina de sanidade mental, nós falamos sobre isso em uma lição, onde você se resguarda, você se protege e você se alimenta emocionalmente. Como isso, Anderson? Que livros que você está lendo? Que séries que você está vendo no Netflix? Que filmes que você está vendo? Que podcast você tem ouvido? Os vídeos que você tem buscado lá, escutado lá, visto lá no YouTube ou onde for? As pessoas com quem você tem escolhido para estar com você. Tudo isso faz parte do seu fortalecimento emocional e mental. Porque se você não estiver bem emocionalmente e mentalmente, desculpa, mas o que vai sair de você é o que já está em você. E se não está legal, se você está negativo, se você está pessimista, se você não tem esperança, se você não tem fé, se você está desanimado, se você está doente emocionalmente, você vai transmitir doença emocional. Gente, não sei se você entende isso, mas é uma responsabilidade que Deus nos dá. Deus colocou pessoas na sua carteira, como personal trainer a gente fala carteira de alunos, né? Deus colocou pessoas no seu tatame, Deus colocou pessoas no seu campo de treino, na sua quadra, na sua pista, que essas pessoas, Deus está confiando em você e Ele quer fluir através de você. Mas você precisa estar conectado com Ele. E conectado com as coisas certas, para que possa fluir coisas boas. Por último, você tem utilizado ferramentas e estratégias que geram transformação além do esporte? Essa pergunta 3 é o tema da aula hoje, os próximos 45 minutos vai ser o foco agora.
10 estratégias. O curso completo já estamos com 30 estratégias. Mas eu só vou conseguir compartilhar 10 aqui, senão a gente ficaria horas aqui. Você ter utilizado ferramentas e estratégias que geram transformação além do esporte. Anderson, por que isso? Por que eu preciso me preocupar com isso? Por que eu preciso me interessar por ferramentas e estratégias que vão gerar transformação além do esporte? Aí eu volto lá em Atos capítulo 9. Existe alguém que se revelou para você e transformou a sua história. Existe alguém que te chamou para um propósito maior. E esse alguém que te chamou para um propósito maior, que é Jesus Cristo, ele te chama para compartilhar a transformação através da sua profissão. Jesus te chama para gerar transformação através da sua profissão. Porque a sua profissão é a sua missão. Então, nós precisamos ser as 10 estratégias que eu vou falar aqui agora, ou ferramentas, ou recursos. Se você cair vamos dizer assim, na besteira de perguntar, para que eu vou fazer isso? Para que? Isso vai gastar tempo, isso vai me dar trabalho. Pensa no propósito pelo qual você foi chamado para fazer aquilo que você faz. Um bom treinador pode mudar um jogo, mas um treinador com propósito pode mudar vidas. Essa aí eu fiz uma alteração do curso, alguns conheciam essa frase, eu mudei algumas palavras aí. Um bom treinador pode mudar um jogo, mas um treinador com propósito pode mudar vidas. Deus tem te chamado para mudar vidas. Vamos lá. Então vamos começar. Ferramentas. O que é essa aula de ferramentas? Essa aula de ferramentas, se eu não me engano, na lição do curso, é 21 ou 22 que fala sobre isso. Então, o curso Treinador 3D oferece uma uma cartela de sugestões praticadas nos Estados Unidos, praticadas na África, praticadas na Europa e agora praticadas no Brasil, que o treinador pode colocar durante o ano. Nos Estados Unidos, eles trabalham pré-temporada, temporada e pós-temporada, fora de temporada. Você pode trazer essas ferramentas para você e aplicar durante o seu ano, seja ano letivo, na escola, no seu plano de aula ali, né? Cadê? Tem a galera que trabalha na escola aqui. O Jean trabalha em escola. Estava conversando com a Tilene esses dias, que fazem programação de currículo escolar. Você pode inserir no currículo escolar essas ferramentas. Agora, o que eu fiz aqui, ao traduzir essas lições, vindo do curso lá do 3dinstitute.com, que é o Instituto 3D na Flórida, quando eu traduzi, eu peguei algumas que não serviam para o nosso contexto. Por exemplo, escrever no capacete alguma coisa, igual tem no filme Talento e Fé, não sei para quem assistiu, que ele escreve no capacete. Nós temos, eles têm essa estratégia. Eu já coloquei de outras maneiras. O Brasil tem o costume também de escrever na chuteira. Aqueles que têm recursos até compram chuteira bordada com alguma frase, né? Mas eu estou aplicando essas estratégias para a nossa realidade e dentro da nossa realidade eu estou inserindo novas estratégias que para os americanos, africanos e europeus não servem, mas tem estratégias que servem para a gente, tá bom? Então, quando você olhar essa estratégia, amplie a sua visão. Talvez eu vou falar no linguajar, isso funciona lá, mas talvez de um jeito diferente, de um jeitinho diferente. Vai funcionar na sua comunidade lá no morro, lá que eu sei que o Jean trabalha, vai funcionar no tatame lá em Blumenau, vai funcionar na quadra de basquete lá em Natal, vai funcionar na pista na beira da praia aqui em Macaé com o Douglas correndo. Abra sua mente e criatividade para você entender isso, beleza? Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário, alguma coisa sobre essa introdução? Sobre o que nós vamos fazer aqui? Alguém? Ou quer acrescentar alguma coisa? Tranquilo? Mais uma vez, bem-vindo todos, que eu não tinha falado ainda. O Roger não conseguiu entrar, Noeli está ouvindo, o Celção está aí, corredor. Vamos embora. Celção, manda para mim a data Maratona de Salvador, hein? Estou procurando uma maratona. Vamos embora. Vamos lá. Primeira de todas aí. Como é que chama no inglês? Como é que eles falam?
o refeitório, é banquete de refeitório, que para a gente não combina muito, né? Então, na estratégia, quando eu traduzi, está lá refeitório, estratégia refeitório. Para nós aqui nada mais é do que compartilhar refeições. E eu sei que alguns aqui já fazem isso. Então, dentro do seu cronograma de treinamento, providencie, coloque momentos onde você vai compartilhar refeições com seus alunos e com seus atletas. Ah, Anderson, mas a gente dá um cachorro-quente, a gente faz um lanche, a gente sai para uma pizza. Tudo bem, tá dentro, é isso mesmo. Tá dentro de ser o aniversário de alguém? Vamos todo mundo para um rodízio de esfirra no Habib's? Vamos embora, vamos para um rodízio de pizza? Vamos embora. Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa estratégia te leva a ser intencional. Quando você senta na mesa com alguém, quando você está indo para a mesa com alguém, seja intencional naquilo que você está fazendo. Até nos diálogos, na conversa que é ministrada ali, fala sobre a família, você compartilha valores, compartilha história, compartilha princípios. Talvez é juntar um monte de criança e no momento da refeição você vai ensinar uma oração, ou agradecer pelo alimento, ou como eu já participei em vários momentos, na metade ali do tempo da refeição, quando já está todo mundo terminando o primeiro prato, partindo para o rap. Pessoal, só um minutinho de atenção aqui. Fulano quer compartilhar alguma coisa. Um atleta, um treinador, ele compartilha 2, 3 minutos, uma palavra, um testemunho, alguma coisa, e está todo mundo na mesa. A mesa já tem ministérios famosos. Minha esposa, ela curte muito isso, fez um curso sobre isso, sobre a questão da mesa posta, né? O discipulado, a mentoria feita à mesa. Hoje tem ministérios de mulheres que trabalham em igrejas e grandes organizações que ensinam o poder do discipulado na mesa. Na hora que nós estamos comendo, a mente, sabe, parece que ela tá preparada para ouvir histórias, para ouvir princípios, ouvir valores. Eu não sei o que você pensa sobre isso, algo que você já tem feito, mas começa aí. Jean tá rindo aí. Por que você tá rindo, Jean? Eu tô rindo porque vocês tiveram isso essa semana, vocês e Jean do Rio. Sentaram na mesa, tomaram café, não foi? Você me comentou? 4 horas passou voando. Olha aí, olha Jean aí. Ei, Anderson, eu lembrei de um vídeo com essa estratégia aí, eu lembrei de um vídeo. Um garotinho pequeno sai e pede um lanche para a mãe e vai até uma praça. E lá está um morador de rua. E aí o garotinho vai e dá o lanche para o senhor. E aí eles comem junto e o garoto volta para casa. Aí a mãe diz, por que você levou o segundo sanduíche? Aí ele diz, é porque hoje eu encontrei Jesus. Aí alguém senta do lado do senhor que era morador de rua. Aí diz, por que você está tão feliz? Você é morador de rua e tal, e está feliz. Disse, não é porque hoje eu encontrei Jesus, ele me deu de comer. Então, duas atitudes diferentes que se uniram, um achando que o outro foi Jesus para ele, e o menino achando que o morador foi Jesus para ele, porque deu atenção ao que ele estava conversando. Lembrei disso na hora. Legal, legal. Essa foto aí eu tirei do Google, onde um jogador profissional tem a foto dele, que joga no time profissional de futebol americano, chegou na escola no momento, sentou no refeitório e começou a lanchar com o menino, ele parou e ficou assim, sem ação, o que esse jogador aqui está fazendo aqui do meu lado, comendo comigo. Terminando essa estratégia, tem poder, há poder na mesa, a mesa, no compartilhar da refeição. Você que está aqui é pai, você que está aqui que é mãe, não perca, eu vou além agora, eu vou ministrar na sua vida, né? Não perca esse hábito de estar à mesa. E, se possível, faça o que for. Deixe o celular de lado, tire o celular, tire as distrações. Sabe como eu aprendi com meu pai? Almoçar com um prato na mão, comendo, assistindo o Globo Esporte. Eu não quero passar isso para o meu filho. Eu quero sentar à mesa, eu quero estar à mesa com ele, quero estar à mesa com a minha esposa. Nós temos, no mínimo, uma refeição por dia, estarmos juntos. E, nesse momento, você compartilha valores, princípios, você abre o coração. Isso é gostoso demais, demais, demais. E você pode providenciar isso no projeto social que você tem, na escola que você trabalha, do jeito. Aquelas confraternizações, não espere as confraternizações de final de ano.
aproveita data, vamos aproveitar data de ação de graças, vamos fazer um banquete. A fase aqui, o Bruno aqui em Niterói, ele faz uma vez por mês, ele faz um almoço beneficente e junta toda a equipe. Ele fala, Anderson, a gente nem ganha dinheiro não, mas a equipe toda se junta no final de semana para servir a comunidade. Isso é gostoso. Vamos lá. Segunda estratégia aí. Uma palavra falar só uma coisinha? Claro. Posso falar só uma coisinha desse negócio do compartilhar na hora que está comendo? É coisa rápida. Eu não sei, eu imagino que todas as pessoas aqui tenham no bairro um boteco com um monte de gente com 65, 70 que se junta para ficar falando um monte de besteira, rir e tal, não é? Normalmente tem. No caminho da minha igreja aqui, tem um local que fica cheio de caras e motociclista também, aqueles coroa mesmo, né? Eu parei uma vez com os meus filhos, e os meus filhos o Anderson conhece, agora estão maiorzinhos, Anderson ainda não se deparou com eles grande, né? Eles param todo mundo, e todo mundo querem parar para falar, porque são gêmeos, aquela coisa toda, eles são comunicativos, eles conversam como se conhecessem todo mundo, né? E aí isso aí chama mais atenção ainda. Sentaram lá junto comigo, os caras tomando cerveja, não sei o que, todo do lado ali, eu ali com eles comendo biscoitinho, tomando um refresquinho. E só por causa disso, todas as vezes que eu passo, os caras querem me cumprimentar. Isso não acontecia não, tá, gente? Todas as vezes que eu passo, os caras querem me cumprimentar, e os caras querem cumprimentar os gêmeos, aí os gêmeos param, aí vê um gatinho, eles veem um bichinho e querem parar, aí vê o cara da moto, coroa lá, ele quer parar. Então, quer dizer, parece até que eu sou frequentador mesmo ali do ambiente. E é legal porque eles sabem que a gente está indo para a igreja, eles sabem que a gente está indo ali para o lado, mas a gente para, mesmo que a gente chegue em uns 5, 10 minutinhos atrasado, a gente para, fala com eles e vai. Isso aí realmente é muito legal. E eles gostam muito, né? Porque eles sempre querem trocar assunto com gente que eles não convivem para falar um monte de coisa e acaba sendo divertido. Legal, legal. É um momento muito mágico, o momento da mesa, parece que a gente se abre, parece que a gente se entrega, o compartilhar do pão, um trocando, faz parte. Legal. Que Deus te dê criatividade à mesa. O que eu posso fazer alguma coisa com comida, com alimento? O que eu posso servir? O que eu posso fazer aqui no meu ministério, no meu trabalho que envolva isso, tá bom? Segunda aqui, alguns conhecem, no final do ano agora nós fizemos os 4 dias de devocional com desafio. O que é isso daqui? Uma palavra para o ano, uma palavra do ano. Um dos autores aqui, está aqui o livro, eu conheci o John Gordon lá nos Estados Unidos e o Dan Britton. Dan Britton, hoje, ele é o vice-presidente das relações, como posso dizer, das relações internacionais da FCA. Ele faz parte, trabalha lá nos Estados Unidos, e eles desenvolveram essa metodologia alguns anos atrás sobre o poder de você buscar em Deus e na sua vida ali naquele momento de início de ano, ainda dá tempo se você não fez, o poder de você buscar uma palavra para o ano. Isso aqui é uma estratégia que você pode levar para a sua vida, para a sua família, mas também para o seu time. São 4 histórias, são 4 dias de devocional, que a pessoa faz o devocional, ora, eu tenho um desafio, se você não tem isso, me peça, eu posso te mandar por e-mail as 4 lições, eu vou mandar no grupo lá também da gente, dos treinadores, para você compartilhar. Eu não estava dando nada, já tem 3 anos que eu faço isso, mas eu escolhia por acaso. Esse ano, o ano passado, foi a primeira vez que eu conheci a metodologia completa. Até para o Matheus, a gente ganhou esse livrinho para crianças aqui, é muito bacana. Os 4 dias devocionais, quando eu estava traduzindo, eu falei assim, Deus, eu vou fazer isso. Eu já tenho minha palavra, mas eu vou fazer. E no segundo dia tem um desafio de Deus revelar a palavra para você. E Deus me acordou com um sonho me dando a palavra. E a palavra ia ser identidade, porque eu queria aprender, queria falar coisas sobre identidade esse ano. Mas Deus, tudo que envolve o devocional, minha palavra esse ano vai ser juntos. Juntos. Deus só falou isso. O que acontece? Basicamente aquela ilustração que às vezes a gente usa quando você está querendo comprar um carro e você escolhe o carro X e a partir daquele momento na rua brota esse carro do chão, cai do céu, todo mundo está dirigindo esse carro. O seu cérebro ele fica sensível àquela nova conexão que você criou. Aquele carro que eu comecei a buscar, meu cérebro fica mais alerta. Quando ele vê, opa, acendeu, opa, acendeu. Uma palavra gera isso na gente.
A minha palavra, toda vez que eu estou aqui, eu estou exercendo a minha palavra agora, juntos. Eu estou juntos ministrando. Hoje eu compartilhei mensagens com várias pessoas, textos com pessoas, áudios. Cara, eu estou junto, minha família. Ano passado fizemos uma viagem juntos. Eu estou vivendo isso todo dia. Vai ser a minha palavra do ano. Eu escolhi 6 livros, tem 7 livrinhos para ler esse ano. Já estou terminando o primeiro, Especialistas em Pessoas. Um livro maravilhoso, tem a ver com juntos, estar com pessoas, liderar equipes. Qual é o propósito desse Uma Palavra? É te deixar focado, é te deixar mais direcionado e te ajudar a potencializar as suas energias para uma direção. Anderson, o que isso tem a ver com uma estratégia? Imagina se você faz isso com seus alunos. Compartilha com ele as histórias, o devocional. Compartilha, escolhe uma palavra do ano, para o ano para você. Imagina você, treinador, quando eu tenho a minha história, amanhã eu dou aula de personal, por exemplo. Aí eu começo a compartilhar uma coisa da minha história, da minha palavra com o meu aluno. Eu tenho que conversar, eu tenho um foco para compartilhar. Então, essa é uma estratégia que você pode levar para o seu time, para a sua equipe. Você tem um time de basquete, um time de 10 pessoas. Vamos escolher uma palavra juntos? Quem sabe só uma palavra para o time? Isso vale a pena. Esse aqui é o site, se você não conhece, está todo em inglês. O devocional já tem em português. O devocional também já tem naquele site, Bíblia. Daqui a pouco eu vou compartilhar o site das ferramentas, mas já tem traduzido, mas eu traduzido para Portugal. Eu traduzi na nossa linguagem, o português Brasil. Se você precisar, depois eu posso compartilhar para você. Próxima lição. Alguns já fizeram esse, porque esse é uma das que faz parte do nosso curso 3D, o Spotlight, o holofote. O que é o holofote? O holofote eu tenho aprendido que ele pode ser praticado de 2 maneiras. A primeira maneira, a maneira ensinada no curso, eu sei que o Jean também fez com o time na sala de aula, o Jean fez com o time de basquete, é quando você, intencionalmente, no final do treino, traz um atleta, um aluno para frente, na frente de todo mundo abaixado, sentado na cadeira ou no chão, e você traz aquela pessoa para o holofote. O foco está naquela pessoa. Você abraça aquele aluno ali, o Anderson ali, e você começa a falar, gente, hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente aqui. Eu gostaria que cada um falasse uma qualidade, uma coisa boa, ou algo que te inspira, algo que a vida dele é exemplo. Então, é uma qualidade, uma virtude, uma coisa que ele já fez. Por que ele é um bom amigo? Você instiga, você estimula todo mundo da equipe a falar coisas boas daquela pessoa. Nós já temos experiências do impacto, ou respostas do impacto que essa estratégia gera, tanto na vida daquela criança, daquele atleta que recebeu aquelas palavras, quanto na vida daqueles que estão falando. Aí o Mark Hu no curso até fala, né? Talvez uns adolescentes, as brincadeiras, você vai ouvir umas besteiras meio contorna, esteja preparado para essas brincadeiras sem graças, mas o foco é, todo final da aula, você trazer um aluno diferente. E todo mundo, deixa bem claro, todo mundo vai passar por aqui, até para que aquele que vai querer fazer a brincadeira, saber que ele vai passar por ali também. Isso gera um fortalecimento da autoestima daquele que está ali na frente, que você não tem noção. Isso gera, qual a melhor palavra aqui, talvez um engajamento, a solda, né? Os elogios vão sendo como pingos de solda que vão juntando e gerando unidade nesse time. Imagina para um pai, agora isso não estava no script não, um pai do lado de fora ouvindo o time falando coisas boas do filho dele. Imagina, o Everton aqui, eu sei que os filhos dele treinam, sei, alguns aqui os filhos treinam, eu imagino o Jean ouvindo outros falando da filha. Uau, que legal. Isso gera até um engajamento paterno ali diferente. Então essa é a estratégia. O Jean Carlos e Jean, Márcio Coelho, foi desse jeito que vocês praticaram. Eu sei que o Jean fez na sala de aula, eu sei que o Jean fez na quadra de basquete. Tem alguma coisa específica, rapidinho, que você queira, algum detalhe que foi legal, que você viu praticando essa estratégia, que eu não falei?
Olha, eu fui convidado a dar uma palestra para o time de basquete masculino. A minha filha treina no feminino, então eu não conhecia os meninos e era do infantil até o adulto. Então eu passei uma semana olhando esses times masculinos, quem era o aluno que era mais excluído, que a galera fazia bullying ou que ria dele e tal. E aí de cada time masculino eu escolhi esse que era que sofria bullying pelos colegas. E aí, no dia que eu dei a palestra, eu fiz o holofote e o menino que eu chamei foi esse que foi excluído. E aí, após cada um falar, e claro que teve as brincadeiras, é lógico, mas a cada um falar uma palavra para ele, o menino ele ficou emocionado. Um dos meninos, um bem grande, todo desengonçado, estava aprendendo basquete, e ele ficou emocionado, ele chorou. E aí eu perguntei, como é que você está se sentindo? Ele disse, eu estou me sentindo pertencente ao time. Estou sentindo um senso de pertencimento. E aí isso foi muito legal. A galera bateu palma para ele, ele ficou muito empolgado. Foi sensacional. Lá no projeto, o que eu vi assim de diferente tinha um menino que ele é muito marcado, né, por palavras, e ele sabe disso, por um comportamento negativo, e ele queria muito que fizesse com ele. Foi interessante que eu fiz com 2 meninos e convidei ele para fazer. Ele queria participar, eu chamei ele e eu vi como aquilo foi bom para a autoestima dele. Eu não sei se ele achava que o pessoal não fosse ver valores positivos nele. E assim que terminou de fazer o holofote com ele, a cara dele, o semblante dele era outro, quando ele viu que muitos amigos, alguns que ele nem imaginava, puderam ver virtude nele. Sinceramente, como a gente brinca, até cheguei a ver até uma lágrima caindo dos olhos dele quando os meninos falaram, assim, ele explodiu de felicidade. E eu acho que o holofote ele marca muito positivamente essa questão da autoestima também da criança. Porque nem toda criança, às vezes, que é um bom jogador, também tem uma boa autoestima. Então, quando as crianças falam, os amigos, né, falam coisas que não são só referentes ao esporte, eu acho que isso marca muito a vida do atleta. E lá, para a gente, essa ação foi feita com o Jackson e marcou muito a vida dele, foi bem bacana, assim, o comportamento dele mudar automaticamente, né, porque ele também dá muito trabalho, né, e a gente vê o comportamento dele mudar muito a partir daquelas virtudes que foram faladas dele lá, foi uma benção. Que legal, que legal. Quem não gosta, né, cara, do dia do seu aniversário, o meu é daqui a uma semana, tá, gente? Dia 10. Quem não gosta do dia do seu aniversário, sei lá, alguém dá palavras positivas, palavras de afirmação. Eu não recebi isso muito do meu pai. Essa semana, o devocional que eu faço, o livrinho que eu faço com a minha esposa, tem falado sobre isso, sobre afirmações, né? E o exemplo de ontem, de hoje, o marido, né, que escreve o devocional, ele fala: meu pai era militar, e militar era cama perfeita, quarto perfeito, tudo perfeito. E o perfeito era nada mais do que a sua obrigação. E eu não alguns aqui, eu sei que tem pais militares, ou vem de uma família militar, e o devocional de hoje, ele falando que você ganha honrarias na militar, o pai dele ganhava quando ele excedia aquilo que era simplesmente a obrigação. Aí sim. Mas só que só de fazer o básico para ele esperava sempre as palavras boas do pai, as palavras de afirmação, mas ele nunca tinha. E isso ele arrastou para o casamento, hoje com 60 e poucos anos, é o devocional falando que ele sempre conversa com a esposa. Depois de não sei quantos anos, ele fazendo as coisas para a esposa nunca reconhecendo que, poxa, tá bom, ai, que bom que você fez isso, que bom que você fez aquilo. E na mente da esposa, não fez mais que obrigação, não fez mais que obrigação, lavar a louça, fazer aquilo, cuidar do jardim, varrer aquilo. Mas mesmo fazendo a obrigação, nós seres humanos, mesmo depois de colocar aqui de velhos, essas palavras de afirmação causam um impacto na gente.
E principalmente quem não teve isso diretamente recebida dos pais. E talvez a palavra de afirmação dos seus alunos, dos seus atletas, você não vai dar certo na vida, você não nasceu para dar em nada, você vai ser traficante, você vai ser usuário de droga, você nasceu para ser lixeiro, você... As palavras negativas, as palavras que amaldiçoam, talvez na vida de muitos, está sendo muito mais frequente do que as palavras positivas. E você faz uma dinâmica dessa, e como o Jean falou, talvez ele nem esperava daquilo. O que o outro Jean falou. O atleta, eu nunca vou ser um jogador de basquete, mas foi tão bom ouvir que eu sou esforçado. Que bom! E isso faz diferença. Aline, levantou a mão? Sim, por favor, pode abrir, pode falar. Gostaria só de fazer aí uma reflexão sobre algo semelhante que eu vivi e que no primeiro ano, até 1 ano e meio do projeto, eu reproduzi. E aí, depois de uma fala, eu comecei a refletir. O que acontecia? Eu cresci sendo corrigida em todas as formas por aquilo que eu errava, né? Então, aquilo que eu precisava fazer a correção, rapidamente eu era chamada a atenção. Mas quando eu fazia certo, nada acontecia. Então eu aprendi, eu cresci que se ninguém falou é porque tá certo. Ninguém te corrigiu, ninguém falou nada de você, tá bom. E eu reproduzi isso, né? Bom, eu não preciso falar, né? Eu não preciso elogiar. Se eu não corrigir, já tá bom isso. Então, acho que no primeiro ano do projeto, até 1 ano e meio, assim, até a minha frase, né? Então, eu corrigia. Nunca, assim, eu corrigi como forma como punição. Eu corrigi especificamente tudo, assim, com cuidado até, né? Só que quando acertava, eu não elogiava. Eu não exaltava o êxito, né? E aí um dia uma atleta meu ficou esperando que eu falasse alguma coisa. E falou, você não vai falar nada? E aí eu respondi, se eu não falei é porque tá tudo certo, tá tudo bom. Aí ele me deu uma olhada e continuou fazendo, né? Mas a olhada que ele me deu me fez, sabe assim, veio uma pancada, assim, né? Alguma coisa não tá certo nisso. Quando eu comecei a refletir, repensar essas atitudes e comecei a reforçar e elogiar, agora você acertou, show, aí ficou bom. Agora com o curso eu estou aprendendo, né, outras formas, né, outras estratégias, né, para diminuir cada vez mais essas partes negativas de correção, né, e exaltar mais o sucesso, né, e não tanto o fracasso. Então, quando você falou ali, eu me lembrei muito, assim, porque eu cresci nesse ambiente e eu já estava reproduzindo. Ou seja, eu estava causando impactos negativos, né? Sem perceber. Legal. Sem um novo conhecimento, nós vamos ser totalmente tendenciosos a repetir o que nós recebemos. O novo conhecimento que quebra esse ciclo. Senão eu vou ser um pai, reproduzir o que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Obrigado, Aline, por compartilhar. Berto, fala aí. Então, deixa eu dar um testemunho aqui. Como o Jean falou ali, é uma estratégia poderosa que a gente usa, né? Eu consegui botar lá também no tatame. Até tem uma galera que está aqui comigo que estava no dia. Então, a gente tinha uma atleta que ela era muito boa de jiu-jitsu, só que ela muito tímida, né? Então, quando tinha poucos atletas, ela treinava bem. Quando tinha uma galera, ela não conseguia desenvolver o jiu-jitsu, né? E por essa timidez dela, ela era muito fechada. Daí eu peguei ela, fizemos o treino, o mesmo esquema ali que a gente tinha conversado, que você me ajudou nisso também. E eu trouxe, a gente fez o holofote com ela, né? Trouxe ela para o meio. Cara, ela recebeu um carinho da galera, um abraço, que foi um negócio assim, muito louco, né? A partir daquele dia, essa menina, é uma adolescente, né? Ela mudou completamente a postura dela no tatame, né? Até hoje ela está treinando na nossa academia, ela foi para a academia treinar também lá com o Vieira, comigo. Então, a gente conseguiu dar uma destravada, né? Depois que eu fiz isso com ela, que ela se sentiu abraçada pelo time, a gente destravou uma coisa que estava trancada nela, que ela
tá uma outra pessoa, assim, tá uma outra criança, tanto em postura de tatame, você com o pai dela, quanto na vida dela. Então, é uma coisa muito louca e que a gente, às vezes, não dá tanto valor, né? A gente fala, pô, será que isso vai funcionar? Eu estava meio receoso de fazer, lembra que eu falei com você? Fiquei meio assim de fazer, pô, vou expor ali a pessoa, mas foi um abraço tão grande do time nela que ela se transformou. Foi muito Legal, doido. legal, que legal. Agora, outra coisa que eu tenho aprendido do ano passado para cá, que a gente tem ministrado essa estratégia, é que mesmo você que trabalha no individual, face to face aí, você que trabalha no personal training, você que trabalha com grupos menores, mesmo que outras pessoas não falem, você não tenha essa oportunidade, fale você. Seja você um agente responsável de ajudar na construção da identidade, da autoestima daquela pessoa. Você, treinador, a sua palavra tem poder. Como a Aline falou, você elogiar alguém, falar que está indo bem, isso tem um poder no coração dela, assim, muito, mas muito forte. Você está ajudando na construção do caráter, na construção da identidade, na construção da autoestima daquele atleta. Bom, então, mesmo que você trabalhe um a um aí, e você que é pai, você que é mãe, você sabe o quanto isso é importante. Nós exaltarmos para a criança o valor da mãe, exaltarmos na frente da criança o quanto nós amamos, ou quanto você ama a sua esposa, o quanto a mãe é importante, e vice-versa, quem tem irmãos, o quanto um outro é importante. Isso ajuda e ajuda muito. Vamos lá. Vamos continuar. O Gabriel tá aí? Não, né? Eu peguei o exemplo dele aqui dessa estratégia, aqui dessa quarta estratégia, que hoje é aniversário dele, mandei mensagem para ele, depois no grupo vocês mandem mensagem para ele. Bom, esse aqui eu peguei o exemplo do certificado do Gabriel, com o certificado do curso. A quarta estratégia é compartilhe a sua declaração. Talvez isso vai ficar um pouquinho focado para quem já fez o curso, mas não tem problema. Você que também não fez o curso, você vai entender. O que acontece? Numa das lições do curso, nós aprendemos como escrever a sua DPT, Declaração de Propósito Transformacional. Nada mais é do que você racionalmente pensar, refletir e escrever uma declaração de propósito para a sua profissão, para a sua vida. Então, nós ensinamos sobre os verbos, quais são os verbos que você tem que colocar, qual é o público-alvo que você quer destacar, que ação de transformação você quer gerar e os resultados que você vai ter. O Gabriel escreveu. Eu peguei o dele de exemplo, que hoje é aniversário dele, então eu entrei no grupo, copiei o certificado dele. Por exemplo, o dele, impulsionar pessoas a ressignificarem seu estilo de vida, fortalecer o corpo, a mente e o espírito. Ele é um professor recém-formado que está trabalhando com personal training, trabalhando com equipes de classe fitness. Quando você tem a sua declaração e você compartilha a sua declaração, por exemplo, eu sei que a Nath estava aqui agorinha, ela já tem a missão, ela montou um estúdio na casa dela, e com o estúdio, o La Casa Estúdio, ela tem a missão dela, ela tem um propósito. O Elber, também é um treinador que compartilhei com ele, não está aqui, talvez vai ver depois, ele falando, a nossa missão aqui é cuidar de vidas através da atividade física, através do exercício físico. Cuidar de vidas através do exercício físico. E ele fala isso o dia inteiro. Então, quando eu já falei a minha declaração de propósito aqui, equipar e inspirar treinadores para uma carreira de sucesso e para uma vida de legado. Quando você tem isso sendo como seu outdoor na sua mente, você está compartilhando isso toda hora. E você compartilha isso com as suas pessoas, com as pessoas que você dá aula. Quando você tem a sua declaração de propósito definida, ela entra como uma ferramenta, porque você pode compartilhar. Você pode postar ela no Instagram, no Facebook, você pode fazer um quadro, colocar na sua sala, você pode fazer uma camisa, você pode, uma vez por mês, compartilhar com seus alunos e atletas. Por quê? Qual é a sua missão como treinador? Aí você compartilha, gente, hoje é o dia de compartilhar a minha missão aqui. Todo mundo no tatame, abaixa aí, de joelho. Vamos lá, vamos conversar. A minha missão aqui é essa, fazer vocês cidadãos melhores. E a lição desse mês é educação, respeito. E você vai ensinar através da sua declaração de propósito.
Você ter a sua declaração de propósito é uma ferramenta que você tem na sua armadura, vamos dizer assim, para que você possa utilizar e transmitir valores e princípios. Quinta sequência, ou quinta estratégia. Utilizar recursos de parceiros. No site dos Estados Unidos, a gente coloca só a FCA, mas aqui no Brasil, em português, a gente já coloca... Nós já temos aí outros parceiros. Então, isso aqui eu vou compartilhar no grupo daqui a pouco, o PDF dessa aula. O que significa isso? Eu vou ter que fechar aqui rapidinho. Então, nós temos aqui. O que é essa estratégia? Utilizar coisas que outras pessoas já têm, já fazem, e você traz essas ferramentas para dentro da sua aula. É você não vou dizer apoderar, mas utilizar de outras ferramentas que outros já investiram tempo, investiram dinheiro, investiram conhecimento, e você pega essas ferramentas que já estão disponíveis e traz para você. Então, essas são algumas ferramentas. O DeFor, vou mostrar o site aqui rapidinho, talvez você não conheça, o devocional da FCA, os recursos da coalizão e o treinamento do Babalo. E tem o do Total Fit também, não coloquei aqui. Deixa eu fechar aqui rapidinho a tela. Ai, cadê isso? Então. Aí, deixa eu compartilhar outra tela aqui. Ó, tá vendo? Esse daqui é o site da coalizão. Estão vendo aí? Recursos? Dá um joinha aí. Dá para ver? Ok. Esse aqui é o da coalizão brasileira. Olha lá o site lá escrito lá, coalizão, não consigo ver aqui. coalizãobrasileira.com.br/recursos. Então eu tenho aqui, ó, evangelismo, estádios esportivos, aqui são várias ferramentas, livrinhos eu recebi em inglês, a galera trabalhou muito para traduzir. Se você tem estádio perto da sua casa, você quer começar algum projeto que é perto de algum estádio, o Kids Games, para você que não conhece, você que quer, você tem crianças praticando futebol, um sábado por mês ou a cada 3 meses, faz um Kids Games. Você pode utilizar uma estratégia. Processos criativos aqui já são coisas de liderança. Então, são várias coisas que já tem no site, que tem recursos. O Family Fit. O Family Fit são atividades físicas, treinos de curta duração, para poder serem feitos em família, todos os dias, e todos os dias tem um princípio bíblico que você aprende enquanto você está treinando com família. Ótimo para você fazer com a esposa, com seus filhos. Tem o Instagram, Family Fit, tem o aplicativo Family Fit, e você pode baixar todas as lições. Ó, o outro aqui, livrinho Fazendo Discípulos, todos eles disponíveis para você baixar. É uma ferramenta da coalizão. Coalizão não é um ministério, mas é um grupo de pessoas que trabalham com o Ministério de Esportes no mundo, que criam ferramentas que servem para disponibilizar ferramentas. Um outro aí que eu tenho aqui, inclusive aqui do Babalo. Dentro da coalizão, a gente tem o Babalo Online, que é o treino do Babalo. Isso aqui é a apresentação do treinamento. Daqui a pouquinho eu posto no grupo lá, quando terminar a aula. O Dirceu apresentando. O Dirceu e o Maurício são os responsáveis no Brasil, acho que hoje, do Babalo, somente o Maurício. O Maurício já está fazendo o Babalo, como se chama? O E-Cup? É E-Cup que se chama, Jean? O Babalo para jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos. Já tem estratégias de transmissão de valores através de jogos eletrônicos. Você tem um grupinho de crianças que você dá aula, mas eles gostam de jogos online. Marca uma competição online. Faz um curso do Babalo, faz um curso lá com o Maurício, com o Dirceu. O curso do Babalo é de graça. Cadê o outro aqui? Aqui, ó, o Babalo Treino Online. Esse aqui é o link. Daqui a pouquinho eu posto lá para vocês. Ó, o babalocup.com, treinamento online. Eu já estou na metade do treinamento, conheci essa semana. Eu já fiz o treinamento do Babalo presencial, mas esse online está muito bacana. Você pode fazer o treinamento completo aqui através de formulários, de vídeo, respondendo, super interativo. Lembrando que o Babalo é uma estratégia que foi criada na África, né, em 2010, junto com o pastor Cassie e com o John Whip, que é você ensinando valores através do esporte. Naquela época, em 2010, pensávamos só no futebol. Hoje, o Babalo já tem o Babalo Fight. Para quem aqui é da luta e não conhece o Moacir, eu não sei o Instagram dele de cabeça agora, mas o Sansei Moacir, ele é, não sei, ele é faixa preta aí não sei se é faixa preta, né, na questão, não, ele é do judô, mas ele é do Krav Maga,
Eu não sei se o Krav Maga é por faixa preta ou se tem uma outra graduação, mas ele desenvolveu o curso direcionado por Deus chamado Babalo Fight. 2 vezes por ano ele tem uma turma que se junta num retiro 4 dias intensivo. Babalo Fight é uma coisa, é um treinamento transformador. Se você trabalha com lutas ou conhece alguém, você tem que indicar esse treinamento, o Babalo Fight. Faz o treinamento Babalo Online, que está sendo aplicado para vários esportes e já tem específico hoje para a luta e para o futebol. Então, esse aqui é um outro recurso que a gente tem. Aqui, o DEFOR, que eu mostrei, como é que está o site aqui. Olha lá, defor.fca.org, e está em português. Quando você abrir direto, vai abrir em inglês. O que é esse DEFOR? Isso aqui é para você compartilhar com seus alunos. Isso aqui é um site evangelístico. É uma pulseirinha, sabe aqueles bands? Aquela pulseirinha de plástico, preta, vermelha. Então, a FCA tem uma pulseirinha preta com esses 4 símbolos. Tem a camisa com esses 4 símbolos, mas você pode fazer um banner com esses 4 símbolos, você pode imprimir uma folha A4 com esses 4 símbolos, colocar na frente do tatame, e quando você virar a folha, tem a história ali. Cada um símbolo desses significa como se fosse a história do livro Sem Palavras, sabe? O livro Sem Palavras, ou das 5 cores da pulseirinha do Kids Games, é a mesma história, porém contada nesses 4 símbolos. Tem um boné, você pode fazer várias coisas com esses 4 símbolos. Aí fala sobre o coração de Deus, sobre o amor de Deus, sobre na criação, aí, o símbolo de divisão, que nós estamos divididos por causa do pecado. Tem um versículo, tem a cruz e tem a pergunta, né, que deixa a interrogação para a pessoa que ela fazer. Esse site é um curso completo. É um curso de evangelismo em 15 minutos. Você compartilha esse site, a pessoa, depois que terminar o vídeo, ela vai para o próximo, olha lá, aí vai para o outro símbolo, aí ela vai para o próximo, aí no final ela pode fazer uma oração, no final você pode conversar com a pessoa, você pode colocar no data show e fazer isso com seus atletas. Cada dia você fala, tomou uma decisão olhando para o próximo passo, aí você entra num outro propósito, todos esse site aqui já está, olha lá, já está aqui em português. Esse aqui já está dublado, tudo prontinho. Ó. Aqui já são os próximos passos, cresceram na fé. Isso aqui são recursos que a FCA tem, que você pode compartilhar com seus alunos, com seus atletas, para eles conhecerem o plano da salvação. E por último, a FCA aqui, ó, qual é o site? mybible.com. Então, se não tiver registro, esse site aqui foi criado por uma igreja, a igreja do Greg Crushell, não sei se é Atlanta ou Dallas, não me recordo agora, mas a igreja dele criou essa plataforma de Bíblia aqui, e ele tem criado devocionais. E nós temos colocado devocionais esportivos lá. Então, hoje já tem disponível esse de treinador, já tem disponível o DEFOR, já tem disponível o coração de treinador, já tem disponível uma palavra, que é o que eu falei no início lá, sobre uma palavra. Então, tem 1, 2, 3... Com esses devocionais aqui, você pode compartilhar com seus alunos, com seus atletas, e você traz uma mensagem espiritual para a sua aula, para o seu mês. Tira um dia desse devocional e compartilha uma semana. Não precisa ser 1 por dia, conversa 1 por semana, beleza? O da coalizão eu já compartilhei aqui. Ok, voltando... Share... Ok, então são esses 4 aí. Vamos lá, rapidinho, terminando, tem mais 5 minutinhos aqui. 5, recursos. Número 6, compartilhar vídeos e filmes de forma intencional. Então, quem foi? Foi a Ana? Foi a Ana essa semana. Anderson, que filme maravilhoso, esse filme do Talento e Fé. Você já viu? Você tem que compartilhar. Eu falei, não, Ana, eu vi sim. Tem 2 semanas, 3 semanas, eu acho que eu vi com a minha esposa. O Marcinho já tinha visto, compartilhado comigo. É um filme que está no Netflix, fala sobre um capelão da FCA na década de 70, no filme de futebol americano, e ele gera, no Alabama, que ele gera uma transformação através do evangelho ali, principalmente por causa da briga racial ali na história dos Estados Unidos. Tremendo. Esses e vários outros filmes que têm princípios, que têm valores. Você pode, galera, ó, o filme do mês, hein? Esse mês todo mundo tem o desafio de ver um filme em família. Coloca lá no tatame, coloca lá no quadro e printa
a capa do filme, filme do mês. Todo mundo tem que ver. Aí você tira 2, 3 dias no seu treino. Galera, poxa, tem uma parte do filme aí para quem não viu, para quem já viu. Ó, isso e isso, super bacana. Você traz aplicações do filme para dentro do tatame. Você está levando, ensinando do esporte para a vida. Você está ensinando os atletas, os alunos, a enxergarem além de um filme. Como trazer essas aplicações. Poxa, só o professor que viu isso, nossa, como eu não consegui ver isso? Aí ele começa a ver coisas e mais coisas. Então, seja intencional. Compartilha vídeos de YouTube. Nem na minha condição, os atletas da minha comunidade, nem todo mundo tem Netflix e Amazon Prime. Tem YouTube. Dentro do YouTube tem muita coisa boa. Não só filmes, mas mensagens, histórias, ilustrações, filmes de curta-metragem que ensinam princípios e ensinam valores. Diariamente, pessoas têm compartilhado milhões de coisas. Seja intencional para compartilhar aquilo que gera transformação. Um parênteses aí, coisa que eu tenho pensado todo dia ou antes de postar uma mensagem, uma foto. A minha foto, depois que eu morrer, minha esposa vai precisar apagar o meu Instagram, o meu YouTube, o meu Facebook, ou aquilo que eu estou deixando pode transformar gerações e gerações mesmo depois que eu morrer. Sabia que eu penso nisso qualquer coisa que eu posto? E depois eu comecei a pensar nisso, eu sou mais intencional naquilo que eu posto, naquilo que eu escrevo no post. Meu Instagram não pode ser uma galeria da minha vida, mas precisa ser uma porta que de alguma forma possa gerar transformação. Então, vamos pensar nisso. Rapidinho, vamos lá. Na mesma ideia do filme, você pode fazer indicação de leitura intencional, seja de revistinhas para crianças, seja de livros para adultos. Você pode tirar algum texto de algum blog, alguma coisa interessante, manda para os seus alunos no grupo do WhatsApp deles. Galera, pensa nesse texto aí, hoje no treino nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Seja intencional, seja na revistinha, seja na história, seja no devocional que você quer compartilhar. Próxima, número 8 aí, 8 de 10. Uma pergunta aos pais. Isso aqui é uma estratégia, nos Estados Unidos eles usam muito isso. É você, treinador, está uma das primeiras lições do curso, que é você trazer os pais para o seu treino. Eu lembro do Jean falando, eu nunca pensei que eu tinha que treinar os pais. Eu sempre excluía os pais. Principalmente, às vezes os professores, eu não sei, não é só da luta, não é do esporte coletivo, mas nós temos a tendência de excluir os pais. Essa estratégia causa inclusão aos pais. É você chegar para o pai e perguntar, me diga uma coisa sobre o seu filho que vai me ajudar a treiná-lo melhor. E você vai ouvir do pai, o pai falando coisas do filho. Através dessa resposta, você vai ouvir, sim, coisas boas do filho, como o filho é, você vai ouvir como o pai vê, mas você também vai identificar se o pai está tendo ou não um bom relacionamento com aquele filho. Essa é a verdade. Então você pode descobrir muitas coisas aqui, mas tem essa estratégia, a outra que não está aqui é uma carta aos pais, uma carta dos pais, onde você pede para os pais escreverem uma carta para os filhos, para os alunos, no final de ano, no jantar. E tem a outra que é você fazer uma reunião onde você vai compartilhar a sua declaração de propósito com os pais. Você pode escrever uma carta para os pais, compartilhando a sua declaração de propósito. Lembro que eu falei isso com o Humberto. Poxa, como é que eu vou fazer isso? São tantas crianças, manda carta para todo mundo. Escolhe um grupo, prioriza, começa por uma faixa etária, vai devagarzinho, vai vendo. Sempre tenha na sua mente como eu posso trazer os pais para mais perto da sala de aula, da piscina, da quadra. Porque você sabe, se só a sua influência já tem um poder, imagine a influência do seu pai. Imagina, o Everton, semana passada, foi treinar jiu-jitsu com os filhos, né? A influência deles ali, apesar que eles queriam dar uma surra no pai, né? Mas imagina a influência deles ali, nossa, meu pai e o treinador, as duas imagens assim que estão sendo criadas como referência na vida dos filhos dele, estão aqui no tatame comigo. Caramba, isso tem um poder.
E essa pergunta, você, treinador, traga os pais para perto de você. Vamos lá. Penúltima, um treino extra, uma outra estratégia aí para você, principalmente você que lida com crianças e adolescentes. Então, eu lido com adultos também e eu dou esses treinos extras aqui também, tá, gente? Vou dar um exemplo. Treino extra é o nome da estratégia. É extra practice. No inglês é desse jeito mesmo que nós traduzimos. A cada semana ou a cada 15 dias, você pode colocar no quadro ou simplesmente falar no final da aula, galera, o treino extra dessa semana é você arrumar o seu quarto. Galera, o treino extra nessa semana é você, pelo menos 2, 3 vezes, você lavar a louça para sua mãe. É você varrer, é você dar banho no seu cachorro, no seu pet, no seu gato. É você ajudar o seu pai a fazer uma coisa. É você levar uma rosa para sua mãe. Levar uma flor para sua mãe para casa. O treino extra é você instigar, inspirar e educar, ensinando, né, a criança ou adolescente a fazer uma coisa boa fora da quadra, fora do tatame, fora da pista. Você vê qual é a realidade do seu bairro, você vê qual é a realidade daquilo que está acontecendo, das crianças. E você ajuda elas, talvez o seu treino extra vai ser aquilo. Use a criatividade, esteja consciente do que está acontecendo para você ajudar. Agora, isso aqui com os adultos eu também faço, tá? Total Fit, que é uma das estratégias que a gente trabalha com treinadores de fitness, a gente tem o hábito saudável, o hábito de estilo de vida saudável que pode ser usado na semana, cada 15 dias, um mês. Eu uso geralmente a cada 15 dias. Eu compartilho um filme e falo, Renato, você vai ver esse filme, ó, você tem 15 dias aí, o seu desafio dos próximos 15 dias é ver esse filme com a sua família, tá bom? Compra uma pizza, faz uma noite de cinema na sua casa. Todo treino eu pergunto para ele, e aí, Renato? Não, vai ser na próxima sexta. E aí, já fez? Não. Ah, foi. E depois que foi, aí ele começa a compartilhar, cara, como é que foi a noite da pizza com a família? Cara, foi muito legal, fazia tempo que a gente não tinha esse momento. Eu falo, noite da pizza, teve uma vez que marcou, não sei se o Douglas estava comigo lá no Total Fit na praia, que eu falei bem assim, estava falando sobre amizades que marcaram nossas vidas. E eu falei assim, gente, o desafio dessa quinzena é você mandar uma carta ou uma mensagem de áudio. Não, ligar ou mandar uma mensagem de áudio, não valia texto, para uma pessoa que marcou a sua vida, a sua história, mas que tem um tempão que você não conversa. Gente, você não tem noção do feedback das pessoas. Tem gente que começou a chorar. Nossa, eu liguei para uma amiga que já tinha anos que eu não falava. A nossa amizade achei que tinha acabado, mas eu agradeci ela o quanto que ela foi importante em algum momento da minha vida. Tá vendo? Um treino extra que eu dei para um adulto. Uma pessoa mais velha do que eu, falei para ela fazer uma coisa e a pessoa fez. Tá vendo, treinador? A sua palavra impulsiona, inspira, mas só que você também tem que fazer. Eu tive que fazer e compartilhar o que eu fiz. Isso fez diferença também. Então, seja criativo. Use um treino extra. Seja para uma mãe melhorar o relacionamento com a filha, o pai e mãe melhorar o relacionamento conjugal, seja para um relacionamento entre amigos. Crie treinos extras. A última de hoje aí para a gente. Atividades extra-time. O que significa isso? No curso eu expliquei. É você trazer o seu time junto para fazer uma coisa que vai contribuir com a vida de outras pessoas fora do campo, fora das quadras. Eu tenho um aluno que terminou, ele é empresário de atletas em Portugal, o Felipe. Ele fez o curso com a gente agora, com os alunos da África, e ele falou para mim, Anderson, eu tenho uma história para compartilhar disso daí. Aí ele falou, eu tive um treinador que uma vez caiu uma tempestade lá na Alemanha, na cidade que ele jogava lá, e foi uma tempestade muito grande, tipo assim, devastou a cidade. E naquele dia nós não fomos treinar. Ele falou para a gente vir com roupas de treino, roupas preparadas para sujar, e nós nos juntamos ao mutirão da cidade para limpar a casa das pessoas. Ele falou que aquele ano foi o ano onde eles tiveram maior engajamento na comunidade, torcendo para o time.
E ele falou que a comunidade, sabe, começou a ser mais apaixonada pelo time. Depois saiu na capa de jornal. O time que ele jogava da Série A da Alemanha faz mutirão para ajudar na limpeza após enchente na cidade. Ele está falando isso no nível profissional, da Alemanha. Imagina com as crianças, você limpar a quadra, pintar a quadra, você varrer, você fazer o mutirão, seja de limpeza, seja de entregar quentinhas, seja de alguma coisa social que vai contribuir com a vida de alguém. É um ambiente extra. Eu já participei de momentos assim, nós tivemos que construir, reformar, pintar a casa de alguém. Aqui em Macaé, fizemos uma quadra numa comunidade. Então, são muitas coisas que você pode usar a sua criatividade. O que tem no seu bairro? O que tem em volta aí? Vamos melhorar a qualidade de vida? Vamos melhorar a situação? Mas só que a gente vai com um time. Ou seja, uma visita. Leva o seu time para fazer uma visita no asilo. Leva o seu time para fazer uma visita em algum projeto social. Sabe, organiza, tem projetos sociais, igrejas cristãs, igrejas católicas, projetos, seja um projeto que trabalha que entrega comida, seja um projeto com dependentes químicos. Busca meios onde você pode conectar o seu time para poder servir. Então, essa é uma das estratégias e a última estratégia que a gente termina aqui a nossa aula de hoje. Só para terminar, o porquê, Anderson, que eu vou buscar fazer essas estratégias. É porque você precisa entender o que é ser um treinador 3D. É aquele que tem a consciência do poder da sua influência, seja para inspirar, motivar, produzir mudanças positivas em todos à sua volta. Você tem essa consciência de gerar essa transformação. Treinador, a gente encerra aqui e eu quero voltar para o seu propósito, eu quero voltar para você entender, cara, tem muita coisa aí para frente. Hoje, 3 de fevereiro, alguns retornando com as aulas agora, alguns retornando com as escolas, alguns retornando com o clube. Nós estamos vivendo um novo tempo, e um tempo muito diferente. Esse tempo agora, pós-pandemia, dentro da pandemia, e começando pandemia, que eu não sei mais onde a gente está, as pessoas estão muito sensibilizadas e fragilizadas, a frase melhor, fragilizadas emocionalmente. E as pessoas, elas olham para você e querem ver alguém forte, querem ver alguém... Não, é treinador, meu irmão. O treinador tem que estar para cima, o treinador tem que estar com sangue nos olhos, o treinador tem que estar com raça, o treinador tem que estar, sabe, animado. O treinador... Pessoas têm expectativas. Pessoas olham para nós e pessoas seguem o nosso exemplo pelo simples fato de sermos treinadores. Aí eu quero refletir com você a importância de nós sermos cada vez mais dependentes do Deus que nos chamou para sermos o que somos. Se alimente espiritualmente, não ande na reserva emocional ou espiritual. Todos os dias de manhã, invista à noite, tarde de manhã, não sei qual é o seu tempo, eu prefiro de manhã pouquinho, que seja, invista no seu relacionamento com Deus. Você precisa estar com a sua bateria espiritual conectada. Senão, o seu dia vai ser simplesmente mais um dia fadado ao cansaço, simplesmente ensinando movimentos. Correr, puxar, levantar, empurra, solta, joga. Só isso. Mas Deus te chamou para transmitir vida através da sua profissão, tá bom? Obrigado. Obrigado pela sua presença. Se possível agora, se abrir sua câmera, a gente tirar uma foto, compartilhar e inspirar outros treinadores. Deus abençoe você que vai ver a gravação, viu a gravação. Eu termino aqui agora.